O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, reunidos aqui em nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando o 30º domingo do tempo comum e a liturgia da palavra nos apresenta este tão belo evangelho de hoje, onde Jesus realiza a cura do cego mendigo que estava à beira do caminho. Nós não sabemos o nome desse cego, né? Ele era filho de Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu, mas o nome dele nós não sabemos. Porém, a palavra de Deus nos diz que este homem era cego, era mendigo e estava à beira do caminho. Jesus, saindo de Jericó, estava subindo para Jerusalém, e quando então Jesus vai se dirigindo para a cidade onde ele vai dar a sua vida, onde ele vai morrer por nós no sacrifício da cruz e depois ressuscitar para a glória de Deus, quando ele está saindo e subindo a última subida até Jerusalém, ele se encontra então com este cego e mendigo. Veja, esse homem estava lá à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas, e ele ouve dizer que Jesus está passando por ali. Essa subida de Jesus a Jerusalém não é a primeira, é a última. Então Jesus já havia passado por ali, Jesus já era bastante conhecido, porque diz que uma grande multidão o seguia. Jesus então subindo a Jerusalém, pouco antes de sofrer o martírio, pouco antes de sofrer a morte, este homem ouve falar de Jesus, ouviu falar, provavelmente ouviu alguns ruídos, ouviu passos, ouviu aquele murmúrio de gente e começou: quem está vindo? Quem está vindo? E aí disseram a ele: é Jesus. Quando ele soube que era Jesus, ele não teve dúvidas, destampou a gritar, feito um doido: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse cego que está à beira do caminho, ele é a imagem de cada um de nós. Este cego à beira do caminho, mendigando, desprovido de tudo, é a imagem da humanidade depois que caiu no pecado. Nós somos esses que um dia enxergamos. Tem um outro evangelho que quando Jesus pergunta o que ele quer, ele diz: que eu veja novamente, Senhor. Ou seja, um dia ele enxergou, como nós também antes do pecado
estávamos no paraíso e tínhamos a visão de Deus. Um dia nós enxergamos, de repente por causa do pecado ficamos cegos, ficamos à beira do caminho, fomos expulsos. E Jesus, que desce do céu e vem ao nosso encontro, quando sobe para Jerusalém, quando sobe para a entrega final, quando sobe para o desfecho da sua vida, ali então ele encontra a humanidade caída, gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim. A humanidade grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. É interessante porque havia uma multidão ao redor de Jesus, os discípulos estavam com Jesus, mas quem reconhece que Jesus é Messias é o cego. O único que enxergou em Jesus o filho de Davi foi o cego. E gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Quando Jesus escuta, então, claro, as pessoas ainda pedem para ele: fica quieto, para de incomodar Jesus, né? Quando a humanidade grita: Filho de Davi, tem piedade de nós, o demônio também vai dizer: calado, fica quieto aí no teu pecado, fica quieto aí no teu pecado. Mas a humanidade que clama por Deus, que anseia por Deus, continua gritando: Filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus escuta. É bonito, desde o Antigo Testamento, quando Deus diz: eu escutei o clamor do meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo que sofria sob o jugo da escravidão no Egito. Eu escutei o clamor do meu povo que sofria sob o jugo da escravidão do pecado. E Jesus também escuta o clamor do seu povo que está sedento por salvação. Jesus escuta, para e diz: chamai-o. Quando dizem para ele: olha, Jesus está te chamando, já dizem de um jeito, né? Coragem, ele te chama. O que o cego faz? Está aqui no texto. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Vamos entender bem o que significa isso. Quando diz que o cego jogou o manto, aqui diz que ele era cego e era mendigo, né? Na nossa linguagem de hoje nós poderíamos dizer: é uma pessoa em situação de rua. Quantos nós encontramos, né? Pelas nossas ruas. E uma pessoa nessa condição, ela tem pouquíssimo. No tempo de Jesus, menos ainda. Eu não sei se vocês já repararam, eu trabalhei muito tempo com essa realidade. Não sei se vocês já repararam que os nossos irmãozinhos que estão pelas ruas, às vezes a gente passa por eles no meio do dia, 2 da tarde, 3 da tarde, às vezes está calor, e eles estão com várias roupas, várias blusas, várias roupas, porque eles não têm onde deixar, tem que vestir todas as roupas. É tudo que eles têm, porque à noite faz frio. Eu não posso passar o dia sem aquelas roupas, porque eu não tenho onde guardar as roupas. Naquele tempo de Jesus, os mendigos tinham um manto, uma coberta, que provavelmente ele estendia no chão para recolher as esmolas. À noite ele se cobria. Era a única coisa que ele tinha um manto. Quando dizem para ele: coragem, Jesus te chama, ele jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Cego não pula. Cego não pula. Quem tem deficiência visual anda às apalpadelas, devagarzinho, colocando o pé para ver onde está firme, se tem pedra, se tem... Ele não. Ele jogou o manto, ou seja, ele se despiu de todas as seguranças. Jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus, sabe Deus como? E se não desse certo? E se ele não conseguisse chegar até Jesus? E se Jesus não curasse? Por que ele não levou o manto com ele? Por que ele não levou uma segurança com ele? Porque ele tinha fé. Ele tinha fé. Para o milagre de Deus acontecer na nossa vida, nós vamos ter também, muitas vezes, que jogar o manto, para depois ir ao encontro de Jesus. Tem uma historinha, que numa cidadezinha do interior, fazia muitos anos que não chovia. Muitos anos sem chuva, aquela seca.
E um dia foram falar com o padre e o padre disse assim: vamos rezar para pedir chuva. Aí o povo se animou, falou: vamos, padre, vamos rezar para pedir chuva. E o padre disse: 3 horas da tarde nós vamos nos encontrar na praça da cidade para nós rezarmos e pedir chuva na nossa cidade, nas nossas terras. Aí tá bom, padre, vamos. Quando eles chegaram na praça da cidade, o padre reuniu todo mundo. E aí o padre disse assim: meus irmãos e irmãs, nós nos reunimos aqui para rezar pedindo chuva. Podem voltar todos para casa. Só vai ficar aqui este menino. Aí todo mundo: mas por que, padre? Porque só ele trouxe o guarda-chuva. Só ele trouxe o guarda-chuva. Vocês vieram pedir chuva? Vocês acreditam que Deus vai escutar? Cadê o guarda-chuva de vocês então? Aquele cego jogou o manto. Aquele menino levou o guarda-chuva. Qual é a atitude de fé que eu preciso? O que eu preciso abrir mão? Renunciar para Deus ouvir as minhas orações. E ele foi até Jesus. Chegou até Jesus. E aí Jesus faz uma coisa que aparentemente não tem sentido. Um cego, uma pessoa desprovida da visão, se apresenta diante de Jesus. E Jesus faz uma solene pergunta: que queres que eu te faça? A impressão que dá é que Jesus fez uma pergunta sem sentido. O que eu responderia para Jesus? Jesus, é óbvio que eu quero, né? O que você acha que eu quero? Uma bengala? Um cão-guia? O que um cego pode pedir para Jesus? É claro que um cego quer enxergar. Mas por que Jesus faz essa pergunta tão óbvia? Muito simples. Porque Jesus quer escutar de nós o que nós queremos e o que nós precisamos. É claro que Ele sabe. É claro que Ele sabe. Mas por que Jesus tem que escutar de nós? Porque Jesus, Ele é um autoritário que exige de nós? Não. Pelo contrário. É para que nós nos convençamos daquilo que nós precisamos. Para que nós alarguemos o nosso coração através da oração para receber as graças de Deus que Ele quer dar a nós. Ele pergunta: o que você quer que eu te faça? Mestre, que eu veja. Então Jesus diz: a tua fé te curou. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Pode ir. Para onde ele foi? Atrás de Jesus. Né? No mesmo instante, olha lá, Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Pronto. Que caminho? Para Jerusalém. Jesus estava subindo para Jerusalém. Jesus estava indo morrer na cruz por nós. E aquele homem, depois que recebeu essa graça, seguiu Jesus. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Ser cristão é me encontrar com esse Jesus, a humanidade cega pelo pecado. Nos encontramos com esse Jesus, gritamos por Ele, clamamos por Ele. Quando passamos pelo batismo, como São Paulo também, ficou 3 dias cego, depois as escamas caíram dos seus olhos quando ele foi batizado. Quando nós somos batizados, nós então recuperamos a vista, recuperamos a condição da graça de Deus para seguir Jesus pelo caminho até Jerusalém, onde Ele vai dar a vida. Ser cristão é isso. Ser católico é fazer esse segmento, fazer a experiência deste Deus que abre os nossos olhos para reconhecê-lo e depois segui-lo até Jerusalém. Que a nossa caminhada também possa sempre estar aos pés desse Cristo que nos ama, que nos acolhe, que nós possamos, como este cego, jogar o manto, abrir mão das nossas seguranças para seguirmos esse Jesus, que também chama cada um de nós. E ainda hoje continua dizendo a nós: coragem, coragem, o Senhor te chama. Que possamos ir ao seu encontro, porque dele recebemos graça e salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.